Baseado na obra de Stephen King, A Espera de um Milagre é um filme de drama emocionante. Sim, ele está disponível na HBO Max e sim, ele dura 3 horas, mas ele vale cada minuto dessa duração. Aqui você vai conhecer a história de um cara que foi acusado ali brutalmente de assassinar 2 garotas. Ele é um homem muito forte, muito alto, e ele foi condenado à pena de morte. E lá, no presídio, ele conhece o personagem do Tom Hanks, e lá eles vão desenvolver uma história que vai, sim, com certeza te tocar, te deixar reflexivo e pensando muito sobre a vida e sobre como as coisas acontecem. Aqui a gente tem uma obra que é diferente do que a gente imagina, né? Normalmente quando a gente pensa no Stephen King, imagina já terror, algo muito pesado, e muito pelo contrário. Aqui ele usa a fantasia, sim, o tema tem um tom um pouco mais fantasioso, mas o drama é a base dessa história emocionante. Vale muito a pena ser assistida, como eu disse, está disponível no HBO Max. Você pode estar se perguntando, por que ele está indicando um filme de 1999? Essa lista contém filmes que foram lançados nesse ano, que foi o ano inesquecível para a história do cinema. Foi um ano importantíssimo e que tivemos filmes que foram provocativos, que desafiaram o público, que emocionaram e que tiveram histórias incríveis. Por isso que eu escolhi o ano de 99 para montar essa listinha. E se você nasceu depois de 99 e nunca viu um desses filmes, por favor, vá, tira um tempinho e assista esses filmes. Ou se você nasceu antes e por acaso não tenha assistido, são filmes que são imperdíveis. E a segunda indicação não poderia deixar de ser Matrix. Você com certeza já deve ter ouvido falar desse filme, caso não tenha assistido. Se você assistiu e tem muito tempo, por favor, vai lá, reassista, vai valer muito a pena. Eu reassisti esse filme recentemente. E se você, por um acaso, nunca assistiu porque pensa, é um filme chato, é um filme muito antigo, os efeitos estão datados, alguns sim estão datados, mas muitos não estão datados, porque afinal Matrix revolucionou e influenciou demais o cinema depois do seu lançamento. Ali você tem aquela tecnologia que eles criaram para o filme, que é o Bullet Time, que permite a captura de movimentos de um jeito muito diferente do que tinha sido feito até então. Então, olhando exclusivamente para a tecnologia e para o cinema de ação, aqui você vai encontrar cenas incríveis de luta e de ação que são magistrais. Mas esse filme não marcou só por isso, por conta da revolução tecnológica. Ele marca porque ele tem uma história muito bem contada. Você tem aqui elementos de ficção científica, de drama, e a ação dá base para tudo isso acontecer. Você fica curioso e engajado para entender o que aconteceu e o que é essa realidade que está sendo mostrada ali. Você vai conhecer a história de um hacker que ele está tendo uns pesadelos e ele acorda cansado, não entende o que está rolando, até que ele descobre que existe uma coisa ali se movimentando e que talvez essa realidade que ele viva seja uma realidade muito diferente do que ele estava imaginando. Aqui você vai encontrar com certeza um clássico da ação e da ficção científica. É um filme que está disponível no HBO Max e foi vencedor de 4 Oscars. Não perca Matrix. E a terceira indicação não poderia deixar de ser Beleza Americana. É um drama pesado, polêmico, que foi lançado naquela época. Aqui você tem esse filme disponível no Mercado Play e no Paramount. No Mercado Play tem uma informação para passar que é: você não paga nada, é gratuito. Tem algumas propagandinhas ali que aparecem de vez em quando, mas você consegue assistir tranquilamente. Já testei o aplicativo, ele funciona bem, já fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar linkado aqui para vocês esse vídeo. E assim, gente, funciona perfeitamente bem. Pensando que você não vai pagar nada e você vai assistir o filme de graça, pensando que tem propaganda nos streamings hoje em dia, então você não vai perder nada assistindo pelo Mercado Play. E aqui nesse filme, indicado a 8 Oscars e vencedor de 5, a gente vai conhecer a história de um cara de meia idade que está infeliz com a sua vida, com o seu casamento, e ele conhece a filha da sua melhor amiga e a partir daí a história se desenrola. É um drama que vai te fazer refletir bastante, ele é pesado, mas ao mesmo tempo ele é muito bem escrito e muito bem dirigido pelo Sam Mendes. O Sam Mendes é o responsável por 007, o Skyfall e o Contra o Spectre, que são 2 filmes da era já do Daniel Craig como 007, e também por 1917, excelente filme de guerra, que é aquele filmado no plano sequência. E aqui a gente tem um roteiro de Alan Ball, que é ninguém menos que o responsável por uma das séries mais importantes da HBO, que é A Sete Palmos, e também por True Blood. Então aqui a gente tem pessoas muito experientes que estão envolvidas nesse projeto, e os atores são Kevin Spacey, eu sei que tem a questão polêmica a respeito dele, mas é um excelente ator. A gente tem a Annette Bening, que também estava no auge da sua carreira. Ele é um filme que vai te deixar ali bem reflexivo pensando sobre ele durante algumas horas. E só para reforçar, 99 foi um ano que tivemos filmes que marcaram a história do cinema. E um exemplo é a próxima indicação, A Bruxa de Blair. Esse é aquele filme que quando eu assisti, já estava na locadora, não tive oportunidade de ver no cinema, naquela época eu ainda não tinha ido ao cinema para assistir filme, e assim,
aqui você tem uma obra-prima do terror. Eu sei que tem muita gente que não gosta da Bruxa de Blair, principalmente por conta do final do filme, que é um final controverso, mas ainda assim ele é um filme que influenciou demais a cultura pop, influenciou demais o cinema de terror. Ele é um filme independente, de baixo custo, que teve um lucro absurdo, teve uma campanha de marketing extremamente bem feita, que fez a galera ficar curiosa para saber o que era esse filme, do que se falava, e muita gente acreditou que era real aquilo que estava sendo exibido em tela, até porque o filme tem essa ideia de found footage, né, que é aquela ideia de que alguém gravou alguma coisa e deixou aquela câmera ali perdida, e alguém achou aquela câmera depois de muito tempo e assiste aquele vídeo e vê uma história que você não imaginava que tinha acontecido ali. Esse filme vai acompanhar 3 jovens que vão se embrenhar numa floresta para poder ir atrás de uma lenda regional ali de uma cidade nos Estados Unidos. E aí eles desaparecem e o filme, através dessa fita encontrada, conta a história deles. Vale muito a pena, se você nunca assistiu a Bruxa de Blair, assista. E se você assistiu na época e achou o filme chato, ou achou por um acaso o filme não tão resolutivo, hoje, depois de tantos anos de cinema de terror, você consegue entender que existem formas diferentes de contar uma história, e essa forma diferente não anula o quão brilhante ela foi. E a quinta indicação é Quero Ser John Malkovich. Eu amo esse filme, ele é um filme de drama, de comédia, assim, de fantasia, é uma piração sem fim esse filme. Ele é dirigido pelo Spike Jonze, que é o responsável por Her, ela, né, aquele filme incrível, e Por Onde Vivem os Monstros, e a adaptação, que foi indicado a vários Oscars. Ele é um cara, ali nessa história você vai conhecer um cara que é um manipulador de marionetes e que ele descobre um portal que leva direto para a mente do famoso John Malkovich. Você que é jovem talvez não conheça o John Malkovich, mas ele foi um ator muito importante ali nos anos 90 e início dos anos 2000, que fez filmes incríveis e filmes horríveis, temos que reconhecer isso, mas ainda assim, esse Quero Ser John Malkovich é um filme que vai te instigar, porque é uma história tão inesperada, é contado de um jeito tão bizarramente absurdo, que você vai ficar assistindo e você fala, gente, o que tá acontecendo aqui? Vale muito a pena assistir esse filme. A gente tem aqui o John Cusack, que é o protagonista, a Cameron Diaz se desafiando, fazendo um papel diferente do que ela tinha feito até então na época, que era mais comédia romântica e filmes mais comerciais, e esse filme aqui com certeza vai te desafiar e te deixar intrigado. O Sexto Sentido. Sim, é um filme clássico, muita gente já assistiu, e se por um acaso você não assistiu O Sexto Sentido, para tudo que você está fazendo agora e vai lá assistir. Foi o filme que lançou o M. Night Shyamalan, que é o diretor ao estrelato, que ficou famoso por esses plot twists, né, que é quando acontece uma reviravolta muito inesperada no final, então virou a marca dele pro bem e pro mal, porque hoje isso é um grande problema para ele. Ele tem várias obras que são icônicas da história do cinema e tem outras controversas e até odiadas por público e crítica, mas não dá para ignorar o fato de que ele é um diretor importante e de que esse filme mudou a forma como o cinema de terror era feito. Aqui a gente vai conhecer um menino que aparentemente consegue se comunicar com espíritos, e aí ele conhece um psicólogo que vai ajudar ele a entender se isso é verdade ou não, o que está rolando ali. Não vou falar mais do que isso caso você não tenha assistido, porque nesse filme de terror, que também tem toques de drama, ele vai te deixar emocionado e ele vai te deixar angustiado. É um filme maravilhoso e que vale a pena ser assistido. E a sétima indicação não podia deixar de ser Clube da Luta, disponível no Disney Plus e no Telecine. Esse é um filme de ação e de drama, mas não se engane, ele não é um filme de ação barato, que as lutas são lutas sem um motivo, tem uma explicação do porquê aquilo acontece. Ele é baseado num livro, e esse filme vai te deixar assim, intrigado, angustiado e sem esperar o que você vai assistir ali. Ali nesse filme você vai conhecer um cara que é um trabalhador de escritório, o Edward Norton, um excelente ator. Ele tá lá com insônia, triste com a vida que ele tá levando, e por um acaso ele conhece o personagem interpretado pelo Brad Pitt, que é um cara maluquete, loucão, e aí desenrola a história do filme. Não posso falar mais nada do que isso, porque vai ser spoilers caso você não tenha assistido. Ele é baseado num livro, ele foi indicado apenas a um Oscar, mas isso não tira o brilho e a importância que esse filme teve pro cinema. E quem dirige ele não é ninguém mais, ninguém menos do que o incrível David Fincher. Você com certeza já deve ter ouvido falar de Seven, Sete Pecados Capitais, A Rede Social, Garota Exemplar, que é um filme maravilhoso, Zodíaco, O Assassino, são todos filmes desse grande diretor do cinema e muito importante para a história, não só do cinema, mas também das séries, afinal ele também foi responsável por House of Cards, a primeira grande série da Netflix. E a oitava e última indicação é 10 Coisas que Eu Odeio em Você,
Calma, se você não gosta de comédia romântica, não torce a cara, não faz cara feia. Eu também não sou o maior fã de comédia romântica, eu confesso, mas essa daqui é uma comédia romântica importantíssima para esse mercado, que tem filmes icônicos, e esse aqui é um filme que vale muito a pena ser visto. Aqui a gente teve o lançamento de diversos atores jovens para o estrelato. A gente tem aqui Heath Ledger, que depois veio fazer o Coringa incrível, temos o Joseph Gordon-Levitt, não sei falar o nome dele, e temos a Julia Stiles. Nesse filme você vai conhecer a história de uma adolescente muito popular que não pode namorar enquanto a irmã mais velha dela, que ela considera chata e rabugenta, começa a namorar primeiro. E aí a história se desenrola. Parece muito clichê, e realmente é, mas é um clichê que foi feito primeiro, e foi muito bem feito. Então vale muito a pena, você vai se divertir bastante, vai se emocionar, é uma história fofa, a parte da música é muito legal, é uma coisa que já foi, assim, homenageada e referenciada em diversos filmes e premiações. Então assim, ó, 10 coisas que eu dei em você, vale demais a pena. Essa foi a lista com 8 filmes lançados em 1999. E aliás, não tiveram os 8 filmes, né? Tiveram vários comentários que eu fiz aqui no meio, então dá muito mais filmes para você assistir. Todos os filmes que eu comentei e indiquei são filmes que eu considero muito e que para mim são muito importantes e que são filmes muito bons. E se você achou que faltou algum filme lançado em 99, comenta aqui pra mim qual filme que foi lançado que eu não coloquei na lista. Ou se você achou legal a lista, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, me ajuda para esse canal funcionar, crescer, por favor. Tchau, é isso, beijo.